Boa noite a todos. Vamos dando início à nossa reunião desta noite. Espero que estejam todos sobre uma cúpula de luz, sobre a proteção do nosso Pai, sobre as bênçãos dele em vossos lares. Vamos nos aquietando e vamos fazer uma oração pedindo ao nosso Pai que olhe por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Que a paz do nosso Pai esteja conosco, aonde estivermos. Bom, a nossa fala de hoje é sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos fala sobre bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E nós vamos falar 2 tópicos. Um é sobre a paciência e outro é sobre obediência e resignação. Nessa parte do Evangelho, tem uma parte muito interessante que Jesus nos deixa. Ele nos diz:
ser cientes. A paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. É difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam de ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações, as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são bem mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto, do que quando nos curvamos a fronte para a terra. Esse é o pedaço que está aqui no nosso Evangelho, que é uma orientação deles para nós, de Jesus para nós. Aí, nesses momentos turbulentos que estamos vivendo, momentos difíceis para muitos de nós, aí pergunta-se, o que é paciência? O Evangelho nos diz que paciência é um ato de caridade também. O dicionário nos diz que paciência é o estado de perseverança tranquilo, ou seja, apaziguar a nossa mente, tranquilizar nossa paz, nosso coração. Aí eu queria colocar para vocês uma mensagem que tem no livro Prazeres da Alma. Prazeres da Alma foi escrito por Francisco Espírito Santo e ele foi psicografado por Hamed e nos diz: nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar o nosso modo de ver e enfrentar os nossos conflitos. Lembremos-nos que todo problema contém em si a semente da solução. Portanto, nunca estamos desamparados. O nosso Pai nunca dá uma coisa que nós não podemos carregar. Paciência é uma coisa bem difícil para eu falar, porque é uma coisa que eu tenho que estar sempre atenta, porque eu sou muito impaciente e eu venho trabalhando na minha paciência há muitos e muitos anos. Vindo agora para cá mesmo sem trânsito, eu me lembrei do tempo que eu morava em São Paulo, isso há 4 anos atrás, de como eu era impaciente no trânsito. Nossa, eu ficava possessa muito, por conta de ver como as pessoas dirigiam, fechavam as pessoas, vinham em cima, não davam passagem. Isso me deixava muito impaciente e me deixava muito mal, porque era uma coisa que para mim não fazia bem. Aí tem que trabalhar a paciência. Tanto que nos meus estudos sobre o Espiritismo, que eu lá no Maria de Magdala, em São Paulo, a gente tem uma escola de aprendizes de Evangelho e de reforma íntima. E no final do curso, a gente tem que colocar para as pessoas que estão nas outras classes qual é a proposta da gente para a gente se melhorar. E a minha foi paciência. E eu tenho feito isso desde então, ou desde que eu me vejo muito impaciente, eu paro, respiro e vou em frente. E aí quando coloca que o estado de paciência é o estado de perseverança tranquila, não tem como, né? Aí eu lembrei de uma historinha que eu li do Irmão X. É um livro
que o irmão X escreveu, chamado Provas da Paciência. Quem tiver esse livro, dá uma lida. Eu vou dar, assim, uma retomada da historinha para vocês. É uma historinha simples, mas, de uma certa maneira, bastante presente e atual para nós que estamos encarnados aqui na Terra, nestes momentos turbulentos. Ele conta a história de Leonarda. Leonarda, ela estava sendo preparada para uma nova encarnação aqui na Terra. E ela estava sendo orientada muito antes, mas muito antes de encarnar, para aproveitar a oportunidade que ela teria aqui na Terra para trabalhar a sua paciência. Ela, então, lá no livro está escrito que ela prometeu observância aos conselhos ouvidos, assumiu, então, o compromisso e veio para a Terra. Assim como a gente faz, né? Imagina quantos compromissos a gente não assumiu e veio para cá. E aí a gente tem, graças ao nosso Pai, o esquecimento. Mas sempre tem uma sementinha lá dentro que nos lembra do que é certo para nós fazermos, quais são as nossas provas, não é? Aí ela nasceu aqui e desde criança, era uma criança inquieta e indisciplinada, desde menina. Mas ela tinha um caráter muito bom, ela era bondosa, ela era uma pessoa que não desejava mal a ninguém, mas ela saía da calmaria à tormenta com uma facilidade incrível. Ou seja, ela ia da calma para a ira. E assim foi, seguiu o caminho dela. Na juventude, o plano espiritual em sonhos convocou-a para provas de paciência. Porque é assim, quando a gente pede paciência, o universo não nos dá uma caixinha e dizendo assim, escolhe a paciência que você quer, muito, pouca, um pouquinho. Não, ele nos coloca pessoas para que nos testem em relação à nossa paciência. E aí ela casou-se e já desde o primeiro filho, ela já ia novamente da irritação à impaciência, descontrolava-se rapidamente, ela era ansiosa, ela não tinha uma quietude dentro dela, e era impaciente, exigia tudo no momento que ela queria. Aí depois, como ela tinha esse coração bondoso, ela arrependia-se. Que é que acontece muito com nós, né? A gente faz um negócio, fala, meu Deus, por que eu fui falar tal coisa? Por que eu não esperei? Por que eu tinha que ser tão impaciente? Aí a gente se arrepende, chora e depois, passado algum tempo, se esquece desse arrependimento e não trabalha nas suas atitudes de paciência. Ela continuou, ela transformava qualquer dificuldade em tragédia. Isso a gente vê muito nas famílias hoje em dia. Qualquer dificuldade já entra, já condena, já culpa uma pessoa, já se irrita. E aí isso desequilibra tudo, e desequilibrou a casa. Porque ela desequilibrou o filho, o marido, o ambiente familiar todo que girava em torno dela. E desandou tudo. Ela realmente não conseguiu ser paciente. Mas como era um coração bom, ela, depois de um tempo, retornou à pátria espiritual. E ela achava, como eu acho que todos nós, quando chegarmos lá, não é possível que eu fiz isso, não é possível. Ela chegou lá e ouviu, você falhou. As provas de paciência que nós lhe enviamos, você parou, você errou, você se desesperou. Aí, como sempre, eles nos levantam, nos dão a mão e nos dizem novamente, vamos recomeçar. E isso é uma coisa que a gente esquece, de que o nosso Pai, Ele não nos condena. Ele só pede para que a gente tenha lembrança daquilo que precisa trabalhar em nós. Como dizia Santo Agostinho, a melhor forma da gente trabalhar em nós é o autoconhecimento.
Se a gente se percebe ansiosa, se a gente percebe que está atribulando o espaço, a gente tem que voltar para a gente, pensar por que é que está fazendo isso, por que é que está tão descontrolada, por que é que a gente não consegue ter um momento de paz, dormir em paz, por que é que a gente se irrita e é impaciente com pequenas coisas, comigo, por exemplo, no trânsito, como? Não é? Aí eu li para vocês que no Evangelho diz que a paciência é uma caridade. Por quê? Porque a gente precisa praticar a caridade com a gente mesmo. A gente precisa ter essa caridade de perdoar a nós mesmos e as pessoas que foram colocadas no nosso caminho. Quantos de nós não aceita o outro como ele é? E fica impaciente, ou que não faz as coisas no tempo que você quer fazer, ou que é lento, ou que é desajustado, ou que perde as coisas, ou que quebra as coisas. Você vê como são coisas pequenininhas, bem pequenininhas, para uma coisa muito maior? Se a gente tivesse o poder de comprar a paciência, seria mais fácil, não é? Mas não. A paciência nos é colocada através das pessoas que vêm próximas a nós. E aí a gente pode dar exemplo. No trabalho, nos vizinhos. Mas eu tenho um vizinho horroroso, eu tenho um vizinho isso, não posso nem olhar na cara dele, eu sou impaciente com esse vizinho, não tenho nem vontade de conversar com ele faz muito barulho, ele joga coisas, ele faz coisas que eu não gosto, ele tem atitudes que eu não gosto. Nossa, nós estamos vivendo num mundo muito grande, muito. Cada um tem a atitude que acha certo. Eu acho que a gente não dá para ficar falando, olha, agora, neste momento que nós estamos vivendo. Acabei de passar. A gente está pedindo para nós, para a gente ter paciência e ficar em casa. E nós, eu acredito que muitos de nós, temos uma casa até mais ou menos confortável. E que, mesmo que seja pequena, a gente fica acomodado dentro da casa. Mas muita gente não tem. E quando pede para ficar dentro de casa, é para que a gente não transmita maior número esse vírus que está circulando por nós. Eu acabei de passar agora. Está tendo festa, com todo mundo arrumando, dançando. E aí as pessoas... Aí eu falei, meu Deus, pensei, você fica quieta, Zoé, porque cada um é cada um. É o jeito de cada um. Eu não posso falar nada para o outro. Eu não posso ficar impaciente pela atitude do outro, embora muitas vezes tenha ficado. Não dá, entendeu? Não dá. Deus nos coloca as pessoas na nossa frente para que a gente possa trabalhar a nossa paciência, a nossa paz interior e buscar dentro de nós, como é que eu vou dizer para vocês? Buscar dentro de nós o melhor de nós. Porque senão nós vamos ficar como? Aí eu falo, como que eu vou trabalhar a minha paciência? Gente, primeiro se autoconhecendo. Conhecendo onde estão as suas tribulações, aonde é que as coisas pegam você, onde que nos pega, que eu não gosto que façam. Por que será que eu não gosto que façam? Por que eu fico impaciente? Por que eu quero fazer tudo no meu tempo, na minha hora, do meu jeito? E por que eu não aceito que o outro tenha o tempo dela? E quando a gente está morando, essa é a paciência, basicamente, a gente tem que estar desenvolvendo isso na nossa família. Porque um filho é diferente do outro. Nenhum filho é igual. Ai, mas esse filho é tão bonzinho, ele faz tudo do meu jeito, do jeito que eu quero. Agora, aquele outro, não. Aquele outro deixa tudo desarrumado, sai, não me diz onde vai. Eu fico atrás dele perguntando as coisas. Meu marido passa a mão, a minha mãe também passa, a minha irmã é isso. A gente começa a ver que no ambiente familiar é onde a gente tem que desenvolver a maior paciência. Maior. Porque é lá que estão os nossos maiores dificuldades e é onde a gente tem que superá-las.
E aí a gente vai andando, e aí a gente vê que mais para outra parte, Jesus, no mesmo capítulo do Evangelho, ele nos fala sobre obediência e resignação. Aí pega um pouco. O que é obediência? O que fala aqui? Ele ensina que a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras, muito ativas na doçura, e embora os homens erroneamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, fortes. Elas carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. Um covarde não é uma criatura resignada. Assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Está aqui. Então vamos lá. Em que consiste a obediência? Até no livro dos Espíritos, a questão 909, está escrito assim, a questão é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Vocês percebam que o Pai não nos pede muita coisa. Ele pede pequenos esforços insignificantes. Tanto que aqui ele nos diz que elas são coisas que se combinam. Obediência e resignação, paciência. E tudo combina tudo junto. Aí vem. O que lhes falta, ele complementa na questão. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Quantos? Deixa para amanhã. Eu não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi várias vezes. Eu não vou trabalhar isso, vou deixar para outra encarnação. E não são de pessoas que não conhecem a doutrina, são pessoas dentro da doutrina que falam isso. Eu não tenho vontade de ser paciente. Eu sempre fui impaciente. Eu sou desse jeito, eu quero tudo na minha hora, no meu tempo. Obediente, o que é obediência? Obediência é o quê? Abaixar a cabeça? O que é resignação? Conformar de acordo com as coisas que estão tudo aí, eu tenho que ficar resignada e conformada? Não é isso que Jesus fala. Jesus, aqui ainda lendo o trecho do Evangelho, ele diz: a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Ou seja, a gente tem uma indiferença pelo outro, um desrespeito pelo outro. E porque a gente está vivendo uma época de intelectualidade, quando ele está pedindo muito pouco, muito pouco. Só um pouquinho para fazer um esforço, só um pouquinho. Aí, a minha pergunta é a seguinte. Já voltando para a paciência, por que a paciência é uma caridade? Porque já foi falado, ela é uma caridade porque ela precisa começar conosco. Quando a gente se perdoa, quando a gente é paciente, a gente vai ser assim com o outro. Porque eu só exijo do outro aquilo que eu posso dar. Então, se eu não sou paciente, eu não vou exigir que o outro seja nem obediente e nem resignado. Então, eu tenho que fazer para o outro aquilo que eu quero para mim. Aí, em que consiste a obediência e a resignação? Ao ficarmos obedientes dentro da lei de Deus, praticando o Evangelho de Jesus em nossas vidas no dia a dia. Este livro do Evangelho de Jesus, tudo que a gente precisar está aqui. Está aqui. Fora os outros 1000 livros que ele nos deixam, vários, deixam Chico Xavier, o irmão X, Joana, várias, tem tudo. Aqui estão as orientações.
a gente cumprindo as leis de Deus, sendo gentis um com o outro, sendo caridosos um com o outro, não julgando o outro. Isso não é obediência? Quando o pai de família fala para um filho, não faça isso, ele está sendo o quê? Está pedindo obediência ao filho, porque ele sabe que aquele caminho não é um caminho bom para ele. O nosso pai não deixou tudo, não deixou um consolador, dizendo para a gente, siga por o caminho do bem, vocês sempre serão perdoados, faça o que for melhor, o que vocês sentirem dentro do coração. Deixem de lado as mazelas da vida, as preocupações, os medos que a gente tem. A gente vive com medo. Medo de que o outro vai falar de nós, medo das coisas que acontecem na nossa vida. A gente esconde a nossa própria figura, a figura de coisas que a gente tem dentro de nós, a gente esconde. Não pode ser muito bom porque vai passar a ser bobo. Não posso ser muito obediente porque senão o outro vai achar que eu sou, sabe? E não é assim. Porque o que ele está dizendo, as obediências é só a lei de Deus. A lei de Deus é suave. São brandas as leis de Deus. Por ser tão simples elas, a gente acha que elas são difíceis. Sabe, aí, não responder, não dá a cara para quem te ofende. São coisas, vamos nos tomando, quando a gente vai seguindo a lei de Deus, as coisas que Jesus nos ensina, a gente tira um fardo de cima de nós, mas um fardo tão pesado que a gente até respira melhor. Sabe, para que eu não posso ser um pouco mais suave, um pouco mais brando? Porque vão pisar em cima de mim, imagina. No trabalho, em algum outro lugar, eu tenho que mandar, eu tenho que ser autoritário, eu tenho que ser, sabe, o ego falando, o ego. A gente não é o ego. Quando a gente está no ego, a gente está cada vez mais distante do nosso Pai. Porque o nosso Pai quer o nosso coração. Ele quer os caminhos do coração, os caminhos da bondade, o caminho da paz. E quando ele fala em obediência, é obediência às leis que ele deixou para nós. São leis de amor. Não existe nada que vá contrariar nenhuma lei de amor que ele deixou para nós. Nada. Aí fala assim, por que eu tenho que seguir isso? Sabe por quê? Porque a gente vai cumprir mais rápido as nossas provas aqui na Terra. A gente vai se elevar melhor, a gente vai se tornar pessoas melhores. A gente vai contribuir para um equilíbrio no nosso lar, no nosso trabalho, com as nossas amizades. É como se fosse expandindo, vai se expandindo. Eu estava vendo outro dia uma palestra no YouTube e estava dizendo que, pelo menos eles colocam assim, de que Jesus era um homem tão bonito, tão grande, e que olhar nos olhos de Jesus, eu na época, a hora que eu vi a palestra, eu chorei. Olhar nos olhos de Jesus acalmava de uma certa forma que a pessoa se desmontava de tanta bondade naqueles olhos. A parte dele, a aura dele era tão grande, que longe, as pessoas se sentiam beneficiadas por essa paz, por esse amor. Quando eu ouvi isso, eu falei, puxa, que maravilha, que homem maravilhoso, que mensagem que nos deixou. Então, quando a gente está seguindo as leis de amor, de paz, sim, eu sei que vocês vão falar, nós estamos vivendo num mundo difícil, num mundo de provas e expiações. Mas a gente pode fazer o melhor, cada um fazendo a sua parte. Ser paciente, ser obediente às leis de Deus, às leis que Jesus nos deixou, sendo mais tolerante com o outro, como diz lá, é pequeno, não é grande.
A pergunta 909 é pequeno. E de tão pequeno a gente não consegue. Muitos, né? Não estou falando por todos. Aí, pela definição do livro, eu achei lindo isso. A obediência é o consentimento da razão. Ela consente que você seja obediente. Ela não está impondo para você. A nossa razão sabe quando a gente tem que seguir o caminho certo. Então, ele é o consentimento da razão. O que é resignação? É isso tudo. Resignação, eu também fui procurar no dicionário, nem sei se está aqui. Não pus. Resignação no dicionário é submeter-se sem revolta. Submeter-se sem revolta é demais, é demais. Eu fico pensando quantas vezes eu fiquei revoltada. Fiquei revoltada várias vezes. Com a doença da minha mãe, com a doença do meu pai. Várias mortes. Eu chorava muito e falava assim, por que que acontece só comigo? Olha o egoísmo. Como que acontece só comigo? Aí me deu a vontade de uma historinha que eu vi, de que a pessoa tinha perdido o filho, e ela foi lá pro mestre, pro guru da vila, e o guru disse para ela bater de porta em porta, para ela contar essa situação, mais ou menos assim. E ela foi. E quando ela voltou, ela era outra pessoa, porque ela viu que em cada casa tinham coisas muito pior do que a perda que ela estava sofrendo. Então, o egoísmo é a gente achar que a gente é o centro de tudo. Pois eu tenho que me resignar com uma doença. A doença, às vezes, muitas vezes, todas as vezes, vem ensinar como ser melhor. Minha mãe teve um câncer. Minha mãe sofreu 10 anos de câncer. E eu lembro disso, porque eu já frequentava Magdala e tal. Eu lembro que eu falei assim para ela, mãe, ela revoltada. Eu falei, mãe, eu vou falar uma coisa, mãe. Sabe, essa doença é para você se tornar melhor. Você tem tanta mágoa no coração. Falei isso para ela. Você tem tanta dor, você não perdoa tanta gente, mãe. Que é isso? Ela falou, falei, mãe, vamos mudar um pouco a forma de ser. Eu te ajudo. Foi difícil, porque eu queria levar ela no centro espírita, mas a religiosidade dela era outra. E eu aceitei. Então eu rezava de casa. E assim ela ficou 10 anos. Eu acredito que esse tempo foi um tempo que ela recebeu permissão do Pai para que ela fosse se mudando muito, muito, muito gradualmente. No fim da vida dela, eu lembro que ela falou para mim assim, falei, mãe, acho que você tem que ficar na minha casa. Ela disse assim, eu só vou te atrapalhar, filha. Nunca minha mãe tinha falado um negócio desse. Minha mãe, ela era muito nariz em pé. Eu disse, não, você é minha mãe. Sabe, eu amo você mais do que tudo. E aí, esse tipo de conversa mudou ela, mesmo que logo depois ela se foi. E significa que ela foi um pouquinho melhor. E isso acalmou meu coração. Se a gente fica sem resignação, é como se a gente ficasse batendo numa faca na ponta. Tem coisas que tem que acontecer, gente. É mais suave, tem até uma música que diz, deixa que passa, entendeu? Melhor passar. Deixa, reza muito. Pede ao Pai que te dê paciência, te dê paz no coração para você aguentar os momentos difíceis que estão vindo. E uma coisa, também está no Chico Xavier, nas historinhas do Chico. Tudo passa. Quem falou isso para ele foi o mentor dele. Ele estava numa situação difícil, aí o mentor chegou e falou, Chico,
escreve aí no criado mudo, isso também vai passar. Numa situação difícil. Numa outra situação, o Chico estava todo eufórico, que ele tinha escrito um livro, estava... Aí Emmanuel disse para ele, Chico, vai lá no seu criado mudo e vai ler o que está escrito lá. Isso também passa. Ou seja, tudo passa. Então não adianta a gente ficar batendo com a mão na faca, se machucando inteiro. Você se machuca mais do que o outro, o que você guarda no coração. Renunciar voluntariamente é uma coisa divina. Sabe, eu fico vendo, eu fico dando exemplo. Antigamente, quando eu viajava muito, que eu era mais jovem, furava o pneu do carro. Nossa! Depois, isso daí quando eu já tinha uns 18 anos. Hoje eu já... Sabe o que eu acho? Falo isso para o meu filho, falo isso para a minha nora, falo isso. Gente, se isso aconteceu, é para o bem de vocês. E realmente, tudo que nos acontece é para o nosso bem. É como o Candinha fala, lá naquela novela. Tudo que é para o mal vira para o bem. Isso é resignação? É. Isso é sentimentos que a gente vai colocando no coração da gente. E esses sentimentos, eles vão alimentando nossos corações. Vocês lembrarem da questão 909, o que nos falta é vontade. Nós podemos ficar tranquilos. Estamos numa situação difícil? Estamos. Vai passar? Vai. Vai passar. De acordo com o que você estiver vivendo agora, das coisas que você está fazendo, você vai passar melhor. Se você ficar irritado, cansado, blasfemando, vai passar também. Só que não vai passar tão melhor. Porque você vai ficar dentro de você com doenças, com raiva, não adianta. Ficar fechado. É um momento que nós temos que vivenciar. É um momento que o universo está nos dando para resolver as coisas com as nossas famílias, com os nossos filhos. Ficar um pouquinho mais com eles. Ficar um pouquinho mais com os nossos pais que já estão velhos. É difícil para vocês? É difícil para mim? É. Mas esses são os momentos que estão nos pedindo paciência, resignação, está pedindo calma, está pedindo obediência, usar máscara, se limpar, mais higienização no lar, tomar cuidado com você, com o próximo. Esses bons sentimentos vão ficar conosco quando a gente tiver que enfrentar uma outra situação. E aí a gente vai ter, como que eu vou dizer, know-how. Quando a gente passa por um problema e passou esse problema bem, a gente fica com know-how para passar um outro problema. Porque a vida é isso. Essa vida vai e vem. A gente vai passar e depois vai melhorar. Então, eu coloquei aqui que resignar, só para complementar, né? Que resignar é compreender a necessidade de não nos revoltarmos. Jamais. E aí, como a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. O meu coração dá consentimento para mim para eu me resignar, para eu entender que agora é o momento de eu ficar em paz, de eu ficar calmo, de eu fazer o que eu puder fazer de melhor na minha casa, de eu ser criativo, de eu inventar coisas. Eu estou inventando comida. Fico pegando receita, vamos tudo engordando. Estou pegando comida. E vou fazendo coisas. E estou mais na minha casa. Estou cuidando das plantas. Estou trabalhando, estou limpando tudo, deixando mais... E estou em paz. Agora, isso é porque, até por bondade do nosso Pai também, me ajudou com essa lição. Falar sobre paciência, resignação. E aí eu lembrei da fala do nosso Evangelho, desse capítulo que estamos lendo. Bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Aquilo que eu acabei de falar.
quando a gente se resigna, quando a gente é obediente, quando a gente é doce, a gente vai receber com a mesma doçura os ensinamentos. Então, obediência e resignação equivalem à negação de sentimento e da vontade? Não. Não. Então, não é isso. A negação não é a negação do sentimento e da vontade. Ao contrário, quando nos mostramos obedientes aos mandamentos divinos e designados diante da nossa prova, estamos impondo o nosso sentimento de amor a Deus primeiro, ao próximo e a nós mesmos. Tudo sempre para o nosso bem, para o bem do entorno que vivemos. Isso significa que a gente em casa ou em qualquer lugar, a gente está exercendo o poder da gente segurar as nossas má tendências, da gente fazer as coisas que não eram para ser feitas. Outro livro que eu li, que eu achei interessante, já faz tempo que eu li, eu peguei isso daqui, eu lembrei. Joana de Ângeles, em Lampadário Espírita, ela nos diz: quando a gente adiar a dívida, significa reencontrá-la mais tarde, com juros adicionais em caráter de cobrança de moratória. Eu vou repetir. Ela nos diz, se a gente não fizer aqui agora, a gente está adiando a dívida que nós temos e que nós combinamos de fazer. Significa que eu vou encontrar essa mesma dívida mais tarde, com juros adicionais em caráter de cobrança e moratória. Eu sou psicóloga e sempre segui a linha de Jung. E Jung, em outras palavras, diz assim: se você não fizer o que tem que ser feito agora, não é assim com essas palavras, estou traduzindo. Se você não fizer o que tem que ser feito agora, esse mesmo problema vai voltar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, só que com muitas mais complexidades e cada vez mais difíceis. Ou seja, não vamos empurrar com a barriga, a gente aprender a ser paciente, obediente e resignado. Isso não é nenhum sacrifício, isso é para nós mesmos e para o nosso entorno. Eu gosto disso aqui, que fala em Mateus 11, 29, que eu acho isso tão lindo quando eu já li isto. Jesus nos fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus, ele é doce conosco, é humilde de coração. Ele não vai nos julgar, ele vai sempre nos oferecer a mão, para que a gente se eleve, se eleve, se eleve, e ele nos deixe os ensinamentos dele. Eu queria deixar umas coisas aqui, para este momento que a gente está vivendo. Isso aqui me atrapalha um pouco, mas eu consigo. Acho que eu estou voltando, né? Esse texto aqui é interessante para a gente encerrar com uma reflexão. Porque a gente tem que refletir tudo que a gente faz, senão a gente é que nem robô que é mandado. Não podemos ser robôs. Nós já estamos em 2020. E essa reflexão que eu peguei da internet, não peguei de livro nenhum. Os vírus que estão aí são contagiosos. Assim também o pânico, o medo, a histeria, a tristeza, a paz, o amor, o entusiasmo, a bondade, a alegria e a fé. Cabe a nós escolher sabiamente aonde nós queremos ficar. Nós queremos ficar ouvindo notícia de quantos isso, de quantos aquilo. Nós queremos ficar nas redes sociais ouvindo e criticando e debatendo com pessoas.
ou a gente quer? Eu vou ler novamente. Os vírus são contagiosos, mas contagiosos também são o pânico, o medo, a histeria, a tristeza, a paz, o amor, o entusiasmo, a bondade, a alegria e a fé. O nosso papel é escolher sabiamente com quem nós queremos ficar. Nossas mães diziam: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Isso daqui já há 60 anos atrás. Nós temos o direito de escolher sermos felizes, termos em paz, sermos pacientes, sermos resignados, sermos obedientes às leis de Deus. Era isso que eu tinha para falar essa noite. Eu espero que tenha alcançado o coração de todos vocês. Que a paz de vocês, que a paciência de vocês, que a obediência e a resignação, que vocês rezem bastante, que vocês peçam ao Pai, para que vocês tenham muita luz no caminho de vocês. Porque é só com o nosso Pai e com a luz que Ele emana sobre nós, sobre os nossos lares, é que nós vamos, mais uma vez, passar por isso. Muito obrigada. Agora, eu queria encerrar a nossa reunião de hoje, desejando a todos muita paz no coração, muito amor, muita paciência, muita obediência, muita resignação nos caminhos do nosso Mestre Jesus. O caminho dele é só amor, só amor. Não tem outro, é caminho de amor, de caridade. E aí eu queria pedir a ele: Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, protegei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças de luz a transformar o mundo. Muito obrigado, que Deus esteja com todos.